flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara, olha pro Crato, a princesa de trança e Transcilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Brasil, um país dos que tem terras. Esse poderia ser o slogan de nosso país na metade do século XIX. A riqueza vinha da atividade agrária. O trabalho na lavoura era abraçado geração após geração, como um destino inevitável.
havia ali um menino que olhava mais adiante. Ele via o mundo para além das possessões familiares. O garoto cresceu, largou a enxada e foi quebrar as pedras da atrasada ciência brasileira. Não se faz no Brasil, principalmente no Brasil de hoje, homens como Capistrano de Abreu, em termos de ética, de moral, de história, de ciência. Ele é um homem do século XIX, né? Uma sociedade escravocrata, paternalista, né? Patriarcal. Nasceu na região, num sítio, né? Columbijuba, ali em Maranguape. E seu pai era um homem da Guarda Nacional, quer dizer, ele era, digamos assim, daquela classe média rural, talhado para ser um homem do campo, né? E herdar aquela terra e ser um senhor de escravos e tudo mais. Era muita dificuldade na época. O dinheiro era difícil, bem diferente de hoje, não havia crédito naquela época. A família tinha ritos católicos, né? Rezava-se muito lá, mas ele acabou sendo uma figura estranha a isso. Estudou em colégios, né? No Ateneu, estudou no seminário, né? Foi expulso do seminário porque fez lá insultou lá, fez uma brincadeira de mau gosto lá com um padre lá e foi expulso. O Capistrano era muito desobediente. Tanto era desobediente que o Capistrano sempre estava de castigo. E o castigo do Capistrano era ficar em pé na parede, olhando contra a parede, na frente de todos os alunos. Aquilo revoltava muito o Capistrano. O padre Prat pediu para o Capistrano formular um problema, né? E o problema que o Capistrano formulou foi o seguinte: se Sansão, com uma queixada de burro, matou 1000 filisteus, quantos de nós não mataria o padre professor com a sua respeitável queixada? Porque o padre Prat tinha um queixo muito proeminente. Uma gozação lá, um trocadilho, uma piada, uma coisa assim, foi expulso. Mas ele tirava notas bem baixas também lá, sabe? Isso repercutiu muito negativamente na família dos Abreus, a ponto do pai dele dar um castigo a ele. Amarrou ele num poste e sentou o rei nele, o reino, né? O pai arrancava os cabelos para tentar dar um caminho para esse filho que não tinha interesse pelo sítio, mas ao mesmo tempo não passava na faculdade. E voltou para o sítio, inclusive, a punição era ir trabalhar no Cabo da Enxada. O Rodolfo Ioffe dá um testemunho que ele, com 10 anos, eles uma vez por semana, os estudantes do Ateneu Cearense, onde ele foi colega do Rodolfo, do Guilherme Studas, eles iam para o morro fazer ginástica lá uma vez por semana. E ele ficava deitado lá no sol, na areia, mergulhado no livro, limpo como todo, desde menino, com a cara enfiada no livro. Ele realmente tinha uma sede de leitura assim, muito grande, e isso chamava muita atenção dos colegas, porque ele, nessa sede de leitura, ele esquecia de ler os livros das disciplinas escolares, não se adequava às instituições, aos rigores, a essa coisa, a imposição de determinadas obras. Ele lia realmente o que ele queria ler, o que ele gostava de ler. O pai mandou para o Recife para ele fazer os preparatórios para entrar na faculdade de Direito. Não tinha universidade no Brasil, tinha uma faculdade de Direito em Olinda, tinha uma faculdade de Direito em São Paulo, né? Do tempo ainda do início do Império, do tempo do Pedro II, não prestou os exames. Fez alguns exames e não terminou. E o correspondente português do pai dele fez uma carta para o pai dizendo que ele continuava na malandragem, interpretava como tal. Aí o testemunho do Rodolfo Ioffe e dos outros é que ele passava o dia nas bibliotecas porque não aguentava as aulas dos professores. Passava o dia nas bibliotecas e nas livrarias, comprando livro e estudando. Ele era um autodidata, ele estudava muito. Na casa dele, lá no sítio, desde garoto, terminava as orações, ele ia para o quarto dele, na luz da lamparina, e ia ler tudo, né? Literatura, o poema, o romance, a história, lia tudo.
O século XIX é tido por muitos como o século das ciências, devido ao desenvolvimento intenso das diversas áreas do conhecimento. Mas esse também foi um período de turbulências. O Brasil perdeu 50 mil homens na Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Com esse trauma de guerra, o país começava a se encaminhar para o fim da monarquia. Aí ele funda a escola popular, que muita gente fala de Academia Francesa. O termo é uma brincadeira, né? Academia Francesa do Ceará, né? É engraçado. Mas ela surge com um intuito puramente intelectual, de se entender tudo, simplesmente tudo, o pensamento, a literatura, a história, né? A geografia. Entre 72 e 75 fizeram um bafafá ali em Fortaleza, né? Fortaleza era bem pequenininho em torno da catedral, do forte, da coisa, né? O Largo do Boticário, que é a atual Praça de Ferreira. E eles criaram uma escola popular e faziam conferência à noite sobre o voto feminino, sobre o voto universal, sobre as ideias liberais. Qual era a finalidade disso? Era proporcionar estudo de graça. Para o pequeno o trabalhador, o comerciário, o operário, né? Era interessante isso. Porque ele lutava pela democratização do ensino. É uma coisa que vem... A gente estuda ver Capistrano, vê que ele é um homem liberal, ele é um homem da democracia, ele é um homem da liberdade, tá entendendo? Era um homem diferenciado da sua época, né? Em 1874, quando o Zé de Alencar passou aqui fazendo campanha para se eleger, vai a Maranguape fazer a campanha e alguém avisa para o Capistrano. Primeiro o Zé de Alencar soube do Capistrano. Soube. Ah, tem um rapazinho aí e tal, não sei o que, aquela história. Soube. Aí passou para o Coronel Sombra, que queria conhecer o Capistrano. O Coronel Sombra era um homem muito influente em Maranguape, era o dono de Maranguape, era quem mandava em Maranguape. Com meia hora de conversa, o Zé de Alencar olhou para ele e disse: como é que esse índio sabe de tanta coisa? Aí olhou para ele e disse: o que você está fazendo aqui? Venha embora para a corte que eu lhe ajudo. Disse assim: olha, eu vou trabalhar para que você vá fazer um estágio na corte. Essa foi a conversa do Zé de Alencar. E contratou o Capistrano para ser pesquisador dele, que ele andava pesquisando a poética popular. O Zé de Alencar, depois, no prefácio desse livrinho, ele diz: para fazer esse livro, eu tive a ajuda de um jovem talentosíssimo. Preste atenção ao nome desse homem. Aí botou o nome dele no prefácio do livro. Foi uma espécie de paraninfo, né, do Capistrano, apoiando a vinda dele para o Rio, dando uma carta de recomendação para que ele conseguisse seu primeiro emprego. Lhe faltaram recursos para ele ir para o Rio de Janeiro. Aí o Zé de Alencar, mais uma vez, talvez seja a quarta ou quinta vez, chama Capistrano e dá um ultimato a ele. Olha, já fiz contato com a corte e a corte quer ter você no Rio. Aí o Zé de Alencar, inclusive, vamos dizer assim, ajuda o Capistrano aí dessa vez. Quando morreu José de Alencar, quem escreveu o necrológio dele foi o Capistrano. Diz a lenda que chamaram o Machado de Assis para escrever esse necrológio do José de Alencar. Quando o Machado de Assis viu... Achou muito melhor do que o dele e rasgou o seu próprio texto, né? Disse: não, pode publicar, que esse aí está muito melhor do que o meu. A formação dele é uma formação muito característica dos intelectuais daquela segunda metade do século XIX, né? Tanto que a ida dele para o Rio obedecia um pouco a esse padrão que se estabelecia dos intelectuais saírem das províncias, o espaço das províncias fica muito estreito para eles e eles procuram o grande centro, que era o Rio de Janeiro. A ciência seria capaz de matar Deus? A discussão estava na ordem do dia quando Charles Darwin publicou em 1859 A Origem das Espécies. O livro fundamentou a teoria evolucionista, um ataque frontal às ideias criacionistas apresentadas na Bíblia. O positivismo de Auguste Comte, aos poucos, era colocado em xeque. Essas ideias repercutiram nos trabalhos de autores como Capistrano de Abreu, marcados pelo realismo. Ele vem para cá na década de 1870 com a perspectiva de ver e vencer.
né? Ele já tem as primeiras cartas trocadas por ele nesse período, já apontam isso, essa ambição de chegar na corte e se tornar conhecido, né? Aqui é o lugar para você projetar suas ideias e se tornar um intelectual conhecido. É recebido por um cearense chamado Visconde de Jaguaribe. O Visconde de Jaguaribe o recebe, dá todo o apoio possível, né? Porque Capistrano não tinha nem para onde ir, estava sem dinheiro. Deu logo apoio, logo na própria casa dele. Uma das livrarias mais importantes da época foi a livraria Garnier. Foi o primeiro emprego que ele teve, foi ali. Era para receber o cliente e indicar os livros, né? Dizer assim, ó, esse bom, esse aqui não é bom e tal. Chegou um dos clientes lá e quis comprar o livro, o Capistrano disse que esse livro não presta. E não comprou o livro, e o Capistrano, por causa disso, foi despedido da livraria Garnier. A redação de jornal, de revista, ela é um espaço muito importante para essa intelectualidade, é um lugar de encontro, ela não é só um lugar em que você vai para trabalhar e produzir um texto, não, ela é também um espaço de reunião. Então o Capistrano não é diferente, ele vem para cá e vai se empregar na imprensa, e também vai atuar nas escolas privadas. Os bares, né, os restaurantes, né, tem cafés muito importantes, né, o Café Papagaio, a Confeitaria Colombo. É por meio desses espaços que eles acabam se tornando conhecidos. E por meio da troca de cartas. Por meio da correspondência você estabelece amizades, você constrói inimigos. Então a carta também contribui para a socialização dessas ideias, né? Troca de informações sobre livros, o que você está lendo, qual a sua opinião sobre esse livro que você leu. Dom VI foi um benemérito. Quando ele voltou para Portugal, em 21, ele deixou a Biblioteca Real no Brasil. A biblioteca imensa que ele tinha trazido, com uma documentação enorme. Quando caiu o Império, tiraram o nome de Imperial e botaram o nome de Nacional. Para muitos intérpretes do Capistrano, a vocação dele para historiador vai se desenvolver ali, na Biblioteca Nacional. Ele fez parte de uma geração da biblioteca muito erudita. Nomes muito importantes que vão ajudar a consolidar a Biblioteca Nacional como um lugar de pesquisa. Então é nesse ambiente que o Capistrano começa a se formar, né, se nós podemos dizer isso, né, a se formar como historiador. Nesse período ele entra em contato com várias referências bibliográficas sobre o Brasil, né? Com vários viajantes que vieram para cá, que eram obras de referência e que só existiam na Biblioteca Nacional. Ele era sobretudo um historiador que se preocupou muito em construir as bases da historiografia brasileira. Então era uma preocupação muito grande assim de tanto manter e preservar o acervo que existiam, mas também dessa tentativa de difundir um pouco essas obras, né, no meio intelectual, no campo intelectual da época. A prática dele era a prática dos historiadores do tempo dele, uma prática individual de pesquisa solitária, em arquivos, em troca de correspondências com historiadores de várias partes do mundo, que ele fazia, né, e que nessa troca de correspondência ele intercambiava não só informações, mas documentos, etc. Como ele dizia, a história do Brasil dá a impressão de uma casa construída sobre areia. É se encostar numa parede, por mais sólida que seja a sua aparência, e a grampiola vem abaixo. O rei está nu. O Brasil deixa de ser um império e adere à República em 1889. Era o passo posterior à emancipação de Portugal, décadas antes. Um novo desenho social começa a se estabelecer, com a abolição da escravatura oficializada em 1888. Assim, na virada do século XX, o Brasil era uma nação, abandonando aos poucos o passado colonial.
Mas isso não significou propriamente um avanço. O Nordeste era o símbolo do atraso e vivia numa crise que fomentou movimentos como o messianismo de Antônio Conselheiro. A Guerra de Canudos resultou do confronto entre Conselheiro e o exército. O embate foi eternizado numa das obras mais importantes da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Existia no início da República uma expectativa em torno da reescrita da história do Brasil, né? Uma nova escrita dessa história do ponto de vista republicano. E o Capistrano, vivendo nesse contexto, pairava sobre ele essa expectativa, né, de que ele seria o grande autor dessa história. Qual era a documentação do período colonial, dos 3 séculos que antecederam a independência e a República? Está entendendo? O Império e a República. Então o trabalho dele era sobre isso. E foi nisso que ele foi genial, porque ficava enchendo a paciência dele, cobrando que ele fizesse a grande história do Brasil. A grande história do Brasil não existe, ele disse. O que a gente tem que fazer são as monografias e construir a documentação, que não está aqui. A ambição dele de escrever uma história do Brasil nasce no Ceará. É a leitura que ele fazia de autores como Spencer, Taine, franceses importantes, né, desse final do século XIX, que vão inspirar muito o Capistrano. Essas leituras já começam a ser feitas no Ceará. Porque ele viu que não havia cientificismo na realidade brasileira. O detalhe de Capistrano está nisso aqui. Ele queria dar uma conotação, um fundamento científico da história do Brasil. Ele pensava a história sempre aliada às ciências sociais. A economia, a geografia, os estudos de ambiente, da cultura, dessas coisas. Então a preocupação dele era com isso. E introduziu 2 grandes forças que eram silenciadas. O sertão, só se falava do litoral voltado para a Europa, o sertão, que era outra realidade, todo esse miolo do país que foi construído pelo povo, e o povo. Ele buscava entender o povo, no seu sentido mais profundo. Ele estudava as mentalidades. A história que o Capistrano trabalha é a história que coloca o índio, o branco e o negro como agentes sociais, como grupos sociais, né, etnias que determinam os rumos da nossa história. Ele não trabalha aquela história das personalidades, dos heróis e tudo mais. Nos capítulos de história colonial, ele não menciona a Inconfidência Mineira. Ele diz que aquele foi um conluio lá, não passou de uma discussão, de um pensamento e não resultou em nada. Isso foi muito discutido na época e até hoje é um assunto discutível também, né? Era um bocado de intelectuais escrevendo poesia, nunca compraram um fuzil, como é que eles iam fazer uma revolução para tornar o Brasil? Ele foi um dos primeiros grandes etnólogos do Brasil. Ele escreveu o Ranchal Nicuí, que depois foi publicado, um volumão enorme. É uma das obras originais e mais sérias da etnologia indígena brasileira. O trabalho do Capistrano foi o maior livro que a América do Sul já publicou sobre índios. Então você vê que ele se antecipou em não sei quantas coisas. Ele é um dos pioneiros da antropologia brasileira, da etnologia indígena. E os seus colegas intelectuais criticam muito ele por isso. Por quê? Aquela visão preconceituosa, né? Índio, para que estudar índio? Assim se pensava. Perder tempo com índio, era o que se dizia. É um tipo de olhar historiográfico que realmente incomum naquela época, e muito mais do que isso, ele era um olhar que não correspondia aos interesses dessas elites culturais e políticas. Ninguém queria saber do povo. Quer dizer, o povo era uma espécie de resquício da sociedade colonial que todos queriam negar. Os historiadores anteriores tratavam o Brasil assim, foi descoberto por Portugal. Esse termo é discutível, descobrir e põe aspas nisso, né? Existia uma vida antes, uma vida social das tribos, claro. Então ele pega isso aí, então isso é extremamente inovador. Só isso aí já o colocaria no panteão dos grandes historiadores brasileiros.
Porque em 83 ele fez o concurso para o Colégio Pedro II, que era a grande instituição de ensino do país, e ganhou a cátedra a gente chamaria hoje Geografia e História do Brasil. Naquela época, para você entrar no Colégio Pedro II, era preciso defender uma tese. O Capistrano faz isso, ele defende uma tese sobre o descobrimento do Brasil. A tese dele simplesmente desmistificou a história do Brasil. Depois que Capistrano escreveu a história do Brasil, até Dom Pedro II concordou com ele. Ela aponta uma nova perspectiva de escrita da história, uma escrita da história de um ponto de vista moderno, né? Em que o escritor ele procura se distanciar do seu objeto de análise para produzir uma interpretação mais isenta, mais científica, mais neutra em relação aos vários pontos investigados. Chegou uma hora que o Dom Pedro II, que assistiu ao concurso do Capistrano, que a imposição política foi de tal ordem para que o Capistrano não assumisse a cadeira de coreografia, né, que Dom Pedro II levantou-se e disse: este homem sabe mais do que vocês. Olha, o Capistrano sabe mais do que vocês. Capistrano, você está eleito, você vai ser o professor. O Brasil República ainda dependia, tal qual o Brasil Colônia, de ciclos econômicos baseados na agricultura. O café paulista vinha sustentando as finanças nacionais desde o século XIX e determinou a hegemonia do Centro-Sul nas decisões do país. Mas com a Grande Depressão de 1929, não só o café brasileiro, como toda a economia ocidental, viveram uma grave recessão. No Brasil, o clima político era tenso. O tenentismo ia às ruas contra as oligarquias e a República Velha. Ele viveu pobremente. Ficou viúvo 10 anos depois de casar, porque ele casou em 81, em 91 ele já estava viúvo. Entregou os filhos praticamente à sogra, que ele não tinha como cuidar, os meninos crianças, e botou nos colégios. E dizia assim: eu vou botar meus filhos nas melhores colégios, mesmo me sacrificando, para eles não terem uma aprendizagem de cabra cego como foi a minha. Em relação aos filhos, foi diferente do que o pai dele foi com ele, entendeu? Mesmo que ele aqui ou ali não gostasse alguma coisa de uma atitude dos filhos, mas ele não radicalizava. Ele era um ateu convicto, né? E a filha acabou virando freira, né? Ele amava essa filha, era a primogênita dele, né? Então ele amava profundamente essa filha e trocava correspondência com ela, mas isso doía muito no coração dele. Mas ele continuou gostando dela, evidentemente. Não rejeitou por isso, mas foi doloroso, extremamente doloroso. Não falava de si, não gostava de falar de si, não aceitava homenagens e nada. Você tem uma ideia, quando Machado foi criar a Academia Brasileira de Letras, foi à casa do Capistrano, junto com outros intelectuais: nós vamos criar a academia, a gente pode criar sem você, queria que você assinasse a ata de fundação. Ele disse: não, Machado, eu agradeço a gentileza de vocês, mas a única sociedade que eu faço parte é a Sociedade Brasileira, porque não me consultaram antes de nascer. Não tinha vindo nem para cá. Tem muitas piadas sobre Capistrano de Abreu por conta disso, dessa aversão que ele demonstra pelos costumes da época, né? Pelos costumes ditos civilizados, né? Então ele passa a ser identificado por alguns intérpretes como um verdadeiro índio transplantado do sertão para a capital, para a corte, né? Era um prato cheio para os jornalistas, os caricaturistas da época, que faziam muitas brincadeiras com ele, exatamente por essa personalidade muito reclusa e muito avessa a badalações. Há outras do tipo: Capistrano recebia as pessoas em mangas de camisa, de chinelo, gostava de nadar nas cachoeiras aqui do Rio, gostava de dormir nu na rede, gostava de estudar na rede. E, enfim, uma série de histórias pitorescas que vão cercando esse historiador ao longo de toda a sua vida e que vão vão alimentar um rico anedotário sobre ele. Ao mesmo tempo, ele é objeto de um profundo respeito da sociedade carioca, né?
os intelectuais e políticos tinham com relação a ele muito respeito e muita admiração pela capacidade dele de não só de recolher e organizar fontes, mas de interpretar essas fontes e dar um sentido maior a elas. Ele é um grande orientador de estudos, sem dúvida nenhuma. Ele é uma figura que nós podemos dizer que ela é central dentro daquele contexto intelectual, porque ele mantém uma rede de diálogos no Brasil e no exterior, por meio da sua correspondência. Ele era de uma franqueza, vamos dizer assim, que agredia as pessoas. Ele não tinha papas na língua. Embora o Capistrano fosse um especialista em Brasil dos séculos XVI e XVII, os contemporâneos não deixavam, né, de pedir a opinião dele política sobre o mundo contemporâneo. Eles achavam que o Capistrano era muito bem informado e fazia sempre análises muito concisas e pediam, né, para além de ler os jornais, eles queriam saber o que o Capistrano estava achando, né? Ele abria os seus arquivos, dava as informações e com a maior presteza, etc., mas ao mesmo tempo muito crítico e autocrítico, né? Então ele se recusava a sentar e ficar colhendo os frutos das pesquisas que ele fez, né? Grande parte da obra dele foi o que ele espalhou entre os amigos, nos diálogos, nas cartas e, sobretudo, quase todos os grandes trabalhos que se publicaram de 1870 e pouco, quando ele começa a aparecer na imprensa escrevendo os primeiros ensaios dele no Rio de Janeiro, e 1927, quando ele morre, quase tudo tinha passado pela mão do Capistrano. Grandes amigos dele entregavam os manuscritos. O Capistrano recebia um ensaio de 100 páginas e devolvia um de 400, cheio de anotações indicando as fontes e tudo, e não deixava que aparecesse o nome dele. O Capistrano sempre ficava nos limites, né? Nos limites da teoria da história, nos limites da metodologia, nos limites da interpretação das fontes, no limite das possibilidades do conhecimento histórico, no limite do relacionamento com a sociedade intelectual daquela época. Que ele distribuiu gratuitamente durante a vida dele, durante os 50 anos de pesquisador e de estudioso, não está computado, né? Está nas pessoas e na marca que ele deixou. Pesquisou, trabalhou, foi fundo nas suas pesquisas, foi fundo nos seus trabalhos e conseguiu êxito, conseguiu sobreviver, conseguiu ter família, conseguiu se inserir na sociedade e conseguiu dar um recado e deixar uma ideia para esse país, para os jovens desse país, para as pessoas que fazem literatura, que fazem academicismo e que fazem ciência, filosofia, política, etc. Era homem por excelência, era íntegro. Capistrano não se vendia, Capistrano não falseava, Capistrano não traía. Capistrano era um ícone.